Vamos então para o nosso capítulo 2 das Crônicas de São Francisco. E nesse capítulo falaremos de Frei Bernardo de Quinta Vale, o primeiro companheiro de São Francisco de Assis. Então vamos contar um pouquinho dessa história? Então, essa história é fantástica, então vamos lá. Eu vou ler com vocês, vamos repassar essa história. Imaginem a situação. O primeiro companheiro de São Francisco foi Frei Bernardo de Assis, que se converteu do seguinte modo: quando São Francisco vestia ainda o hábito secular, se bem que já tivesse desprezado o mundo e já andasse a tal ponto macerado e mortificado pela penitência, que era tido por muitos como tolo, como era escarnecido e enxotado com pedras e com vil repulsa pelos pais e pelos estranhos, e sofria toda injúria e zombaria com paciência, mas se fosse surdo e mudo, Bernardo de Assis, que era um dos homens mais nobres e sábios da cidade, começou a contemplar com sabedoria o enorme desprezo pelo mundo, São Francisco e sua grande paciência nos ultrajes. E como, abominado e desprezado por todo mundo, havia já 2 anos, parecia, entretanto, cada vez mais constante e paciente. Começou a pensar e dizer consigo mesmo. Isso São Bernardo falando, Bernardo de Assis. Não é possível que este Francisco não tenha recebido grande graça de Deus. E assim o convidou à tardezinha para jantar e abrigar-se consigo. São Francisco aceitou, jantou à tardezinha com ele e ali pousou. Então, há 2 anos depois que São Francisco resolveu largar, né, tudo para trás, né, e viver ali dos votos deles, daquilo que ele foi, do chamado a qual ele foi proposto e a qual ele interiorizou, ele era humilhado, né, desprezado pelos seus pais, desprezado pela sociedade, humilhado. E São Bernardo, por ver essa situação, começou a questionar como é que pode. E o chamou, então, né, para jantar. Vamos continuar. Então Bernardo pôs-se a contemplar em seu coração a santidade de São Francisco. Mandou preparar um leito no seu quarto de dormir, onde à noite sempre ardia uma lâmpada. São Francisco, para ocultar a sua santidade, assim que entrou no quarto, jogou-se no leito e fingiu que dormia. Bernardo, semelhantemente, depois de um tempo, deitou-se e começou a roncar, com força, como se dormisse muito profundamente. Então, São Francisco, crendo que Bernardo realmente dormia, no primeiro sono levantou-se do leito e colocou-se em oração, erguendo os olhos e as mãos ao céu e com maior fervor e devoção, dizendo: Deus meu, Deus meu. E assim, dizendo e derramando profusas lágrimas, manteve-se até a manhã, sempre repetindo: Deus meu, Deus meu, sem que outra palavra saísse de sua boca. São Francisco dizia essas coisas contemplando e admirando a excelência da divina majestade, a qual se dignava de descer ao mundo agonizante e, por meio de seu pobre São Francisco, preparava um remédio salutar à alma dele e dos outros. Então, iluminado pelo Espírito Santo, ou infundindo pelo Espírito profético, São Francisco, prevendo as grandes coisas que Deus havia de fazer por meio dele e de sua ordem, e considerando a sua insuficiência e pouca virtude, chamava e rogava a Deus, que com sua piedade e onipotência, sem a qual nada pode a humana fragilidade suprisse, ajudasse e completasse, o que ele mesmo por si não podia. Vendo Bernardo, pela luz da lâmpada,
os devotíssimos atos de São Francisco e, considerando devotamente as palavras que dizia, foi tocado, inspirado pelo Espírito Santo a mudar de vida. Então, chegada a manhã, chamou São Francisco e disse assim: Irmão Francisco, dispus-me inteiramente em meu coração a abandonar o mundo e seguir-te em tudo que me mandares. Ouvindo isso, São Francisco alegrou-se em espírito e assim disse: Dom Bernardo, o que vós propondes é a obra tão grande e trabalhosa que cumpre tomar conselho sobre isso ao nosso Senhor Jesus Cristo e rogar-lhe que se compraza de mostrar-nos a esse respeito a sua vontade, ensinando-nos como podemos colocar isto em prática. Vamos juntos, pois, ao bispado, onde há um bom padre, e façamos rezar a missa. Ficaremos em oração até a hora terça, rogando a Deus que a terceira abertura do missal nos demonstre o caminho que lhe apraz escolhermos. Respondeu Bernardo que isso muito lhe agradava. Então partiram e foram ao bispado. E depois que ouviram a missa e ficaram em oração até a terceira hora, o padre, a pedido de São Francisco, tomou o missal e, feito o sinal da Santíssima Cruz, abriu em nome do Senhor Jesus Cristo 3 vezes. Na primeira abertura apareceu a instrução de Cristo ao jovem que no Evangelho perguntou sobre a via da perfeição. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que possuis, dá aos pobres e me segue. Na segunda abertura apareceu o que disse Cristo aos apóstolos, quando os mandou pregar a palavra. Não leveis nada no caminho, nem bastão, nem bolsa, nem calçados, nem dinheiro, querendo assim instruí-los a colocar em Deus toda a sua esperança de vida e aplicar toda a sua intenção a pregar o santo evangelho. Na terceira abertura do missal, apareceram as seguintes palavras de Cristo: Quem quiser vir após mim, abandone a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então disse São Francisco a Bernardo: Eis o conselho que Cristo nos dá. Vai, portanto, e leva a cabo de tudo o que ouviste. E seja bendito nosso Senhor Jesus Cristo, que se dignou de mostrar-nos a sua vida evangélica. Isso São Francisco falando para Dom Bernardo. Ouvindo isso, partiu Bernardo e vendeu tudo que tinha, e era muito rico. E com alegria distribuiu todas as coisas aos pobres, às viúvas, aos órfãos, aos prisioneiros, aos mosteiros e aos hospitais. E em tudo São Francisco ajudava, fiel e providencial. Certo homem, de nome Silvestre. Olha que interessante essa parte. Certo homem de nome Silvestre, vendo que São Francisco dava e fazia tanto dinheiro aos pobres, tomado de avareza, lhe disse: Tu não me pagaste por inteiro as pedras que compraste de mim para consertar a igreja. Por quê? São Francisco, naquela época, ele ia de local a local pegando pedras para reconstruir a igreja de São Damião. Então, essa pessoa de nome Silvestre começou a cobrar a ele pela pedra, porque estava vindo eles distribuírem dinheiro. Então, portanto, agora tem dinheiro, paga-me. Então, São Francisco, admirado da avareza desse homem e não querendo nenhuma contenda com ele, verdadeiro observador que era do Santo Evangelho, pôs a mão no regaço de Bernardo e, enchidas de dinheiro, pô-las no regaço de Silvestre. Contente com aquilo, partiu e voltou para casa. À tardezinha, resolvendo na mente o que já havia feito no dia, repreendeu-se por sua avareza, isso Silvestre, e ficou meditando o fervor de Bernardo e a santidade de São Francisco. O fervor de Bernardo em entregar tudo e a santidade de São Francisco em não medir esforços e dar
até mais do que devia. Então, na noite seguinte, nas duas posteriores, Silvestre recebeu de Deus uma visão que saía da boca de São Francisco uma cruz de ouro, cuja sumidade tocava o céu e cujos braços se estendiam do Oriente até o Ocidente. Por causa dessa visão, entregou a Deus tudo o que possuía e fez-se um frade menor. Tamanha foi sua santidade e graça na ordem que falava com Deus, como um amigo fala com outro, conforme o provou São Francisco muitas vezes. E mais abaixo se patenteara. Dom Bernardo, de modo semelhante, recebeu de Deus tamanha graça que a miúde era arrebatado em contemplação a Deus. São Francisco dizia a seu respeito que era digno de toda reverência e que fora ele o fundador da ordem, que fora Dom Bernardo o fundador da ordem. Foi ele, afinal, o primeiro que abandonou o mundo, Bernardo, não retendo nada para si, mas dando todas as coisas aos pobres de Cristo. Também deu início à pobreza evangélica, oferecendo-se nu aos braços do crucificado. Seja ele bendito in saecula saeculorum. Amém. Bom, com esse capítulo, o capítulo 2, ele retrata a conversão de São Bernardo, Dom Bernardo na época, né? E de ser o primeiro convertido, do primeiro seguidor de São Francisco. Olha que interessante, às vezes a gente não tem esses relatos. E o importante dessa história é o seguinte, que às vezes, não de uma forma contundente como foi essa história, mas às vezes a gente sente internamente, às vezes, um vazio interior, algo que nos falta a completar, né? Porque todos estamos em busca de algo. E naquele momento, com certeza, Dom Bernardo estava em busca de algo. E ele foi tocado pela simplicidade e humildade de São Francisco, talvez por não aguentar mais o mundo que vivia e querer viver aquele mundo de devoção e entrega ao próximo. Então, todos poderão ser o chamado, todos nós somos chamados, mas a necessidade, essa situação que tem de uma forma contundente de entregar tudo, não é bem assim, né? No modo sentido, até porque nós vivemos num mundo material onde devemos ter uma interação com o mundo material. Mas é a entrega de coisas supérfluas, coisas que não nos acrescentam mais, e isso acontece quando a gente busca espiritualidade. Cada vez que a gente busca espiritualidade de alguma forma, algumas coisas a gente já vai deixando de lado. Certas coisas que a gente assim fazia, a gente deixa de fazer. Certas companhias que a gente tinha começam a se afastar, ou a gente não consegue ter mais sintonia. Por quê? Pelo alcance que nesse momento você vai alcançando num caminho espiritual, que vai mudando sua vibração, mudando suas afinidades, entendeu? E isso vai te conectando a outras situações mais sutis, né? Então, esse encontro, né, com o divino, esse encontro com a espiritualidade, está à disposição de todos nós. A qualquer momento a gente é tocado. A qualquer momento tudo realmente pode acontecer num sentido de mostrar um novo caminho, um caminho bonito, um caminho lindo, um caminho de devoção, um caminho de renúncia. Então, o que aconteceu com esses foi renúncia. E olha que interessante a passagem de Silvestre, que quando a gente realmente cobra algo indevido, algo que ou a gente comete um ato que está fora dos desígnios de Deus, dos desígnios sagrados, a nossa consciência nos cobra, como lhe cobrou. Porque quando ele foi para casa com aquela quantidade de dinheiro pela avareza dele, a consciência começou, mas como? Como isso aconteceu?
simplicidade que foi, não houve nenhuma briga, nenhuma guerra para isso, foi tudo... É a consciência simples e pura e divina começa realmente a envolver o ser humano. E isso acontece sempre com a gente quando a gente realiza os nossos deslizes, as nossas fraquezas, os nossos tropeços, os nossos erros, as nossas más escolhas. A nossa consciência vem nos cobrar, vem nos mostrar realmente, ó, nossa, não precisava ser assim, poderia ter sido assim. Tem tempo para reparar? Tem. Tem tempo para regenerar? Tem. É só a gente querer. É só a gente querer que isso aconteça. Só que para isso, a gente vai ter que lutar com uma pessoinha que é complicada, que é o nosso ego, que é preenchido de orgulho e egoísmo. Mas se a gente realmente enfrentar essa situação, deixar esse orgulho de lado, a gente refaz, né, os nossos limites, os nossos pontos de equilíbrio, e a gente refaz as nossas conexões sempre para o bem. Então, essa passagem é muito significativa nesse capítulo 2, né? Brevemente a história da conversão de São Bernardo, de como realmente ele foi tocado pela luz que irradiava através de São Francisco. Espero que vocês tenham aproveitado esse capítulo 2 e nos vemos no capítulo 3.